Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Fala galera, paz e Pentecostes. Você está no canal Jovens de Fogo, no curso de formação bíblico Boa Semente. Hoje nós vamos fazer um breve comentário da segunda carta de São Paulo a Timóteo, que é também conhecida como uma das cartas pastorais. Cartas que São Paulo escreveu aos seus cooperadores, instruindo os mesmos na fé para continuar a sua missão apostólica. Essa carta também é conhecida como Testamento Espiritual de São Paulo, sobretudo o que nós vamos encontrar no capítulo 4, quando Paulo ele está preso em Roma, ele sabe que está próximo à sua morte e ele vai escrever um testamento espiritual para encorajar a Timóteo como seu sucessor nesta obra apostólica. E é daqui que nós conhecemos um dos versículos mais conhecidos da Sagrada Escritura: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E eu quero começar essa carta citando 2 Timóteo capítulo 4, os versículos 6 e 7, onde nós encontramos esse versículo na Sagrada Escritura. Quanto a mim, já estou sendo oferecido como libação, pois chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Então Paulo, sabendo que está próximo à sua morte, ele vai recordar as tribulações que ele passou por causa da obra do Evangelho, e ele vai encorajar Timóteo, dizendo que o Senhor o livrou de todas as tribulações, trazendo êxito em sua obra ministerial. No capítulo 4, no versículo 11, ele vai dizer assim a Timóteo: que perseguições suportei, quando ele lembra das perseguições que ele sofreu na Ásia Menor. Timóteo, ele estava na cidade de Éfeso e ele passava pelas mesmas tribulações. Então ele vai dizer: mas de todas elas o Senhor me livrou. E no versículo 17 ele diz: eu fui libertado da boca do leão. Então São Paulo ele vai escrever essa carta para encorajar Timóteo a continuar a sua missão, porque São Paulo compreendia que ele estava preso, mas o Evangelho não estava acorrentado. Então ele começa a escrever essas cartas como um grande pastor e evangelizador, para que o Evangelho continue a percorrer até os confins da terra. Um dos versículos que eu mais gosto nessa carta está em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 9, quando ele vai falar que o Evangelho não se acorrenta. Esse é um dos versículos que me motivou a começar o curso Boa Semente, a escrever no blog Jovens de Fogo, para que a palavra de Deus ela possa atingir multidões, corações de pessoas que estão distantes da graça de Deus. Justamente por causa disso, o Evangelho não pode ficar guardado só para nós. O Evangelho ele não se acorrenta. E é aqui que nós compreendemos a visão ministerial de Paulo. No capítulo 2, ele vai fazer uma grande exortação a Timóteo, e nós podemos compreender essa visão ministerial de São Paulo. Ele vai dizer assim a Timóteo: então, meu filho, ele trata Timóteo de uma forma carinhosa, como um filho amado na fé. Fortalece-te na graça do Cristo Jesus. O que ouviste de mim na presença de numerosas testemunhas, ou seja, toda a Assembleia dos Santos, a comunidade, transmite-o a pessoas de confiança, que sejam capazes de ensinar aos outros. Exatamente como o Senhor nos exortou no Evangelho de Mateus, devemos pregar o Evangelho a toda criatura e devemos fazer discípulos do Senhor. Então São Paulo ele vai falar isso para Timóteo: é necessário que você agora transmita aquilo que você ouviu de mim para pessoas de confiança, para que esses líderes espirituais possam ensinar outros e o Evangelho possa alcançar todas as gerações para a glória do Senhor.
Diante desse contexto, ele vai trazer a Timóteo alguns conselhos espirituais. E eu quero encerrar esse vídeo falando de 4 conselhos espirituais que nós vamos encontrar nesta carta que São Paulo vai trazer a Timóteo. O primeiro conselho está em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 6. São Paulo vai fazer uma grande exortação, que Timóteo reavive o carisma que está nele, que foi concedido por meio da oração que Paulo fez a ele em imposição de mãos, também pelos presbíteros. Então é necessário reavivar o carisma que está em nós. Qual carisma que São Paulo está falando? O carisma de evangelizador. Então, para ser um evangelizador, alguém que prega a boa nova do evangelho, é necessário que você não perca a experiência do batismo no Espírito Santo, a experiência que você fez com o Senhor, porque é essa experiência que nos impulsiona e nos leva para frente diante do chamado que nós temos e recebemos em nossa missão de evangelizadores. O segundo conselho está no mesmo texto, no versículo 8. São Paulo vai falar para Timóteo: não te envergonhe de testemunhar o evangelho. No versículo 7, ele vai falar que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas o Senhor nos deu um espírito de força, de coragem, para que nós possamos testemunhar o nome dele diante de qualquer perseguição. Então, naquele tempo, a comunidade em Éfeso, aonde Timóteo estava sendo perseguida, e muitos estavam abandonando o chamado por causa do medo do martírio. E nós recebemos o Espírito Santo justamente para ser testemunhas do Senhor. A palavra mártir, ela vem disso, de dar testemunho do Senhor, se preciso for, com a nossa vida. E o medo, ele inibe a ação do Espírito Santo em nós. Nós precisamos vencer o medo para sermos evangelizadores como Paulo, e assim também como Timóteo está sendo treinado na obra do Senhor. O terceiro conselho está em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2. É necessário evangelizar, proclamar a palavra em todas as ocasiões. Ele vai falar para Timóteo: pregue a palavra, insiste, oportuna e inoportunamente. Então é necessário pregar a palavra em todos os momentos, oportuno, ou seja, para aqueles que querem ouvir, mas também inoportunamente, para aqueles que não querem ouvir. A missão, ela não respeita espaços geográficos, ela não tem limites. Nós somos chamados a evangelizar em todos os lugares, ambientes, em todas as situações. Foi para isso que nós fomos chamados, porque o evangelho, segundo Paulo, que nós vamos encontrar nesse texto, ele é a palavra inspirada de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 16, ele vai falar: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é capaz de penetrar e transformar os corações dos homens. E por isso precisamos pregar a palavra de Deus. O terceiro conselho que Paulo dá a Timóteo, como um jovem, ele vai falar para ele em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 22: foge das paixões da juventude. Em 2 Timóteo capítulo 3, nos versículos 1 ao 9, ele vai dizer: por não fugirem, muitos estão se perdendo. Então é necessário fugir das tentações, fugir das paixões desregradas desta juventude. Nós fomos separados por Deus na experiência do batismo, e nós devemos fugir de toda ocasião de pecado para não naufragarmos na fé, como muitos que não fugiram diante das tentações. E o quarto conselho que São Paulo vai dar a Timóteo é que ele nunca se afaste do ensino da palavra. Em 2 Timóteo capítulo 3, nos versículos 14 e 15, ele vai exortar a Timóteo: quanto a ti,
permanece firme naquilo que aprendestes e aceitastes como verdade. E sabes de quem o aprendestes? De Paulo. Desde criança, conhece as escrituras sagradas. Elas têm o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Então aqui nós vamos ver 4 grandes conselhos. Primeiro, nunca se afaste da experiência de Deus. Reaviva o carisma que está em ti. Segundo, não te envergonhe de testemunhar o Evangelho. Terceiro, pregue em todas as situações, oportuna e inoportunamente. E quarto, nunca abandone a formação. Sempre busque o conhecimento da palavra de Deus, para que nós possamos nos tornar capacitados para toda boa obra. Então Paulo revela que o homem bem formado, ele vai estar preparado para toda boa obra. Por isso Timóteo, ele não precisa ter medo de desempenhar bem o ministério a qual lhe foi confiado. E encerro com uma exortação que está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14. Guarda o precioso bem a ti confiado, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Então Timóteo, agora ele se torna um depositário da fé. E porque esse jovem Timóteo guardou, assim como Paulo, vencendo os bons combates, terminando a carreira e guardando a fé, o Evangelho atravessou gerações e chegou até nós. Que nós possamos também guardar esse depositário da fé que nós recebemos da palavra de Deus através da pregação do Evangelho. Que nós possamos não ter medo e transmitir aos outros, para que todas as gerações cheguem à salvação por meio da experiência do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe você, a paz e Pentecostes. Fogo!